Hoje é meu aniversário e eu estou extremamente triste. Vou discorrer sobre isso. Hoje é meu aniversário de 22 anos e eu não consigo parar de ficar reflexiva sobre ser 22 anos, né? E, na minha idade, é inevitável que venham alguns questionamentos como nossa, mas eu não conquistei nada ainda. Nossa, mas fulano tem a minha idade e ele já tem isso, isso e isso. E eu caio muito fácil nessas espirais de pensamento. Até que um dia dessa semana eu encontrei com um vídeo de um senhor no YouTube que eu assisto muito ele. O nome dele é Dwayne. Ele é um americano e ele tem um canal chamado Dry Creek Wrangler School. Ele lida com cavalos, enfim, dá curso de cavalaria, essas coisas. Mas ele sempre grava uns vídeos bem reflexivos. E dessa vez o vídeo que ele gravou, o título é Enough is Enough. E pra quem não sabe inglês, enough é suficiente, né? Então o vídeo foi suficiente é o suficiente. E no vídeo ele discorre sobre... Acho que eu peguei a meio errada, mas agora vai ser essa. Sobre como que o nosso suficiente é o suficiente. Porque a gente não tem mais nada daquilo dali pra dar, sabe? E às vezes a gente na nossa idade, por muitas das vezes, fica se cobrando. Ah, porque eu não tenho isso, não tenho aquilo. Porra, eu tô no dia do meu aniversário pensando isso, sabe? Mas não é pra gente ter nada por regra agora. Porque se a gente for parar pra ver, a gente começou a viver agora, sabe? Porque, faz 4 anos que a gente fez 18 anos. Como é que você estabelece carreira, emprego, vida amorosa, vida social em 4 anos? Meu amigo, tem gente que não faz isso numa vida inteira. Quiçá em 4 anos. E antes disso a gente era menor de idade, né? Então, realmente não podia fazer muita coisa. E aí eu fiquei pensando, o suficiente é o suficiente. E não tem nada além disso. O suficiente é o suficiente. O suficiente é o suficiente quando você ama alguém e essa pessoa não te ama de volta. Porque o valor do seu amor não está na pessoa. O seu suficiente, mesmo quando você reprova em uma prova. O seu suficiente é o suficiente mesmo quando você não consegue uma vaga de emprego que você gostaria. O seu suficiente, ele sempre vai ser o suficiente, contanto que você tente, sabe? E eu acho que demora muito pra gente entender e colocar isso na nossa cabeça, sabe? O suficiente, ele é o suficiente. E a gente se desgastar e se cobrar e achar que é o fim do mundo porque a gente... com 22 anos não tem um carro e uma casa própria, né? Não vai solucionar esse problema, que não é um problema, né? Então, eu acho que a reflexão de hoje é sobre isso, sabe? Não seja tão duro consigo mesmo, sabe? Seja o seu melhor amigo, porque você vai estar com você mesmo até o dia que você morrer, né? Você vai ter que lidar consigo mesmo. Então não é melhor que essa relação ela seja nutrida de boas escolhas para si e amor próprio? Porque imagina ter que conviver com uma pessoa que você odeia, né? Não é agradável, imagino eu. Então é isso. Nesse dia do meu aniversário, onde me encontro melancólica e me arrumando em vídeo, deixo esse recado pra vocês, sabe? O suficiente é o suficiente.
não... Óbvio que o final ele é importante, né? O outcome, ele é importante. Mas o teu valor não tá ali. O teu valor não tá ali. O teu valor tá se você tentou. Porque a vida, ela não só parabeniza quem consegue, mas ela parabeniza quem não desiste. Porque antes de você... Eita, eu ia botar a blusa ao contrário. Porque antes de você conseguir algo, você tem que tentar, né? Você tem que tentar. E como é que você consegue se você não tenta? Então, eu acho que a mensagem é essa. O suficiente é o suficiente. E não se coloque uma pressão desnecessária. O colega do caminhão passando. Não se coloque essa pressão desnecessária. Não é preciso. Tudo vai se encaixar. Você tem apenas 20 e poucos anos. Tem uma música que é do Lagoon, que é... Eu tenho 20 e poucos anos. Oh yeah! Ele basicamente diz na música que ele tem 20 e poucos anos, ele tem muita coisa pra fazer e que ele vai realizar muita coisa. E é isso, a essência dos 20 e poucos anos é essa. É você planejar, você não conseguir, aí você tenta de novo de outra forma. Porque também eu acho que uma forma interessante de se encarar erros é entender que é um caminho a não ser seguido no futuro, né? Tem um cara, uma história que eu vi uma vez, eu acho que é do... tem café aqui, hein? Mas eu não vou beber esse café aqui, não. Que eu esqueci agora qual que é o nome dele. Mas... foi o Thomas Edison, o cara que inventou a lâmpada. Ele errou mais de 1000 vezes antes de ele conseguir fazer a lâmpada. E ele falou assim, cara, o erro não é nada mais, nada menos do que uma forma de você não fazer aquilo, né? Na verdade, a frase correta que ele falou é... 1001 erros são, na verdade, 1001 formas de não se fazer algo, né? E isso é muito interessante porque o erro ele é exatamente isso. Se você andou e caiu no buraco, agora você sabe que ele tem um buraco. Então você sabe que caminho não tomar. E se você tomar esse caminho, tudo bem que isso aí é outra história, mas você é meio burro, né? Se você sabe que pode dar aquele final, meu filho, você não é especial e pra você não vai ser diferente, né? E é isso, sabe? O suficiente é o suficiente. Não se martirize pensando... cara, muita gente faz isso, né? Se martiriza olhando pro passado pensando... eu poderia ter sido melhor. Eu poderia isso. Eu poderia aquilo. Não, você não poderia. Porque você foi quem você era naquele momento. E quando você faz esse julgamento, você olha com os olhos do passado... sendo quem você é no presente, já tendo passado por aquilo. Então tá vendo que uma coisa exclui a outra? Como é paradoxal? Como não faz sentido? Então é isso, sabe? A culpa, ela nunca vai resolver nada. Ela só vai piorar. Meu Deus, eu esqueci do filtro do café. Interessante. A culpa, ela nunca vai resolver nada, sabe? E muito menos a pressão sobre si, né? Aí você pode falar assim, mas eu trabalho bem sob pressão. Você pode trabalhar bem sob pressão, mas ninguém trabalha bem sob pressão a vida inteira. Porque é uma vida inteira do cortisol aqui, ó, da adrenalina aqui, ó. E, consequentemente, você vai desenvolver alguns problemas psicológicos aí, que são biológicos, né? Desequilíbrios hormonais no seu cérebro, por excesso dessas substâncias no seu cérebro. Mas enfim, eu acho que eu falei muita coisa, mas no final todas se conectam, que é o suficiente é o suficiente. Não espere coisas grandes quando você está construindo ainda. Espere construir coisas grandes, mas não se culpe no processo.
O processo é o processo, tudo é o processo. E até mesmo quando você chega onde você quer, você ainda não chegou. Você fez um checkpoint. Porque você provavelmente vai olhar pra onde você chegou e vai falar assim, isso aqui não é o suficiente não, dá pra fazer mais. Né? Então, é uma coisa que tava na minha cabeça. Porque eu sei que quem assiste isso são os meus amigos. Ou é gente da minha idade. Ou até gente mais velha que tem esses questionamentos, né? A gente acha que só os jovens vão ter questionamentos sobre a vida e que os mais velhos, os 30 mais, os 25 mais, eles vão saber de tudo e vão estar bem resolvidos. Não, ninguém tá bem resolvido. Ninguém sabe viver. Nós somos apenas um bando de idiotas vivendo pela primeira vez e aprendendo as coisas pela primeira vez. Então entende que é ridículo esperar que a gente aprenda as coisas da primeira vez? Eu falei isso no vídeo passado, né? É ridículo achar que a gente vai saber. É ridículo achar que a gente vai ser o sábio. A gente não vai. E tá tudo bem. Tá tudo bem. A gente sempre vai ter uma coisa pra aprender com o outro e o outro ele sempre vai ter uma coisa pra aprender com a gente. Por isso que a gente vive em sociedade, né? Por isso que a nossa natureza é de viver em sociedade. Porque o ser humano ele não é autossuficiente, né? Mas ainda assim o seu suficiente é o suficiente. Isso não muda esse fato, hein? Isso não muda esse fato. Mas é isso. Não vou nem ver esse vídeo porque senão não vou postar ele. E eu achei ele muito legal pra não postar ele.